Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de odontogeriatria. Então, hoje vamos para a segunda aula, que é intitulada Aspectos Histológicos e Fisiológicos do Envelhecimento. O objetivo da aula é que vocês reconheçam as mudanças histológicas e fisiológicas relacionadas à senescência e relacionar essas mudanças com os protocolos de atendimento odontológico ao paciente idoso, que nós veremos nas próximas aulas. Então, a primeira parte é a análise do envelhecimento. O que é o envelhecimento? Ele é um processo contínuo e inevitável que todos nós, se possível, passaremos e deve ser vivido da forma mais agradável possível, com a saúde mantida pelos diversos meios preventivos introduzidos nos séculos passados. Então, é fato que, historicamente, a gente sabe que a expectativa de vida ela era muito baixa. E com o advento da medicina, com o aumento do número de vacinas, com a importância aí do exercício físico, de uma boa alimentação, a expectativa de vida ela tem aumentado. Então, quando eu começo a me preparar para o envelhecimento? Então, fica essa pergunta. Eu começo quando eu nasço, né, no meu nascimento, ou na minha adolescência, ou quando eu atinjo ali por volta próximo de atingir a idade que eu começo a entrar no processo de envelhecimento, quando que eu começo realmente a pensar e a me preparar para envelhecer. Alguns autores dizem que esse preparo ele se inicia no nascimento. Seguindo a referência de Toniolo Neto, nós vamos considerar que esse preparo ele deve ser iniciado ali por volta dos 30 anos. E o que seria esse preparo? São medidas preventivas que devem ser realizadas com muita constância por toda a vida para evitar aquelas alterações ou doenças crônicas degenerativas que podem impedir a sua autonomia quando você atingir ali a idade que você é considerado um idoso. Então, para evitar essas dores nas articulações, os efeitos negativos do estresse diário e também os problemas cardiovasculares, essas medidas devem ser realizadas. Prática do exercício físico para que haja manutenção da massa muscular, musculação, uma boa alimentação, uma boa rotina de sono, uma boa rotina de hidratação, então com a ingestão de dose adequada de água. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos o recebimento de boas vitaminas e também uma boa hidratação para o funcionamento do nosso corpo. Dentro do processo de envelhecimento, nós vamos falar sobre as mudanças que vão ocorrer na maioria dos sistemas do nosso organismo. Então, o encéfalo de um homem de 90 anos vai pesar 10% a menos do que um jovem de 20 anos. E a velocidade da transmissão de estímulos nervosos, ela acaba sendo diminuída e isso afeta a memória recente. Então isso justifica porque que muitos idosos, eles têm uma boa memória do passado, mas a memória é recente. Então, por exemplo, às vezes esquece o que ia fazer, ou às vezes esquece o que estava fazendo, justamente por conta dessa alteração. Não se sabe qual é a parte cerebral do cérebro que acaba sendo afetado, certo? Alguns lóbulos cerebrais eles acabam sendo muito afetados na doença do Alzheimer, mas aqui é um processo fisiológico. Essa mudança, essa perda de massa acontece fisiologicamente. Os ossos, nós também temos uma influência muito grande da idade, onde ocorre a perda da massa óssea, ali por volta dos 50 anos. Ela é maior nas mulheres, por quê? Porque a musculatura do homem, ela tem maior tonicidade, ela é, ela é mais volumosa. Isso faz com que a perda de massa óssea no homem seja menor do que na mulher. A mulher ela tem uma tendência à perda maior devido a essa ligação, geralmente do músculo esquelético com o osso. As glândulas sudoríparas perdem também a sua funcionalidade. Essas glândulas são as produtoras de suor. Então, o paciente idoso, ele vai apresentar menor suor, então ele sua menos, e também menor odor.
Então, se aquele paciente que suava muito, né, durante a sua vida adulta, a sua vida jovem, ali quando ele chegar à vida mais acima de 60 anos, quando ele for mais velho, ele vai ter essa mudança. É que o suor, ele faz um ajuste, ele é um termorregulador, ele faz o ajuste da temperatura corporal. Então o idoso, ele tem mais chances de desidratação. Então tem que tomar cuidado ali quando você está atendendo com a questão do calor, porque se tiver muito calor, esse idoso ele vai sofrer justamente porque essas glândulas que fazem esse controle de termorregulação do corpo, nesses pacientes elas não vão ter muita funcionalidade, elas não vão ser muito atuantes. Então tem que tomar esse cuidado. Além disso, alguns estudos relatam que o calor ele afeta demências e doenças neurodegenerativas em idosos. Então, realmente, quando a gente está fazendo atendimento do idoso com altas temperaturas, em época de verão, em época de muito calor, a gente tem que se atentar bem a isso em relação ao ar-condicionado também no atendimento clínico, tá? Então, porque eles têm essa baixa capacidade de regular o calor e também tem uma diminuição na sensação de sede. Então, eles vão ingerir menos água e não vão ter essa capacidade de suar para regular o calor. No fígado não tem uma diminuição no número de células, dos hepatócitos, né, que são as células ali produtoras de enzima. E ele tem uma capacidade regenerativa, então, geralmente, as alterações que ocorrem fisiológicas no fígado não vão ser críticas ou não vão impactar tanto na vida desse paciente. Entretanto, existem algumas comorbidades que a gente vai ver nas próximas aulas que podem interferir justamente pelo uso de muitos fármacos, de muitos medicamentos que sofrem metabolização. Quando a gente fala sobre a utilização de medicamentos nos pacientes idosos, nós devemos nos atentar que o fígado ele vai ter uma diminuição da capacidade de metabolizar esses medicamentos, esses fármacos, tem uma diminuição do fluxo sanguíneo e aí a gente tem que fazer o ajuste de dose para o paciente idoso. Então, o paciente idoso, ele vai precisar desse ajuste por conta do fígado e também por conta da função renal, que nós veremos mais para frente. Dentro do processo de envelhecimento, outro órgão que é afetado é a pele. Então, se a gente olha essa imagem, nós vemos a camada basal. A camada basal é essa camada de células epiteliais que estão em contato, íntimo contato com o tecido conjuntivo. E essa camada basal é a camada onde vão ocorrer as mitoses para regeneração, para proliferação de novas células epiteliais. Essas trocas celulares no idoso, ela é muito menor. Isso faz com que haja uma diminuição da espessura da epiderme e da pele. Então, a pele do idoso é uma pele mais fina, é uma pele que muitas vezes a gente até consegue observar as veias, as artérias, as vênulas e as arteríolas aqui da região, por exemplo, da mão, do antebraço, justamente porque essa pele é muito fina. Outra alteração fisiológica que acontece na pele é a diminuição da elastina. Então, quando a gente olha essa imagem A, nós estamos vendo uma pele de um paciente jovem. Então, a gente vê o epitélio lá em cima, certo? E o tecido conjuntivo aqui embaixo com uma grande quantidade de elastina, que permite a elasticidade da pele. Entretanto, no paciente idoso, que é a imagem B, a gente já vê o tamanho da espessura ali da epiderme, como ela está diminuída, da derme, né, que é essa parte do tecido conjuntivo, também está menor do que na A. E a gente já vê a predominância de colágeno, a gente já não vê tantas fibras de elastina, tá? E o que acontece com isso? Há uma perda de... Então, esses pacientes, eles perdem essa elasticidade. Na pele também é possível observar que nos idosos há um alongamento do nariz e da orelha. Então, essas duas imagens
a gente consegue perceber. Existem algumas pessoas que procuram saber se os idosos, se a orelha e o nariz, eles param de crescer. E não, há uma deposição de tecido e eles continuam crescendo. Então, aqui uma comparação, não sei se todo mundo conhece esse médico, é o Drauzio Varella. Ele acha que ele tem um canal no YouTube e ele faz uma parte do programa do Fantástico na Rede Globo. Então aqui é o Drauzio Varella novo e a gente já consegue perceber a largura do nariz, certo? Então essas mudanças no paciente mais. E aí, decorrentes dessas mudanças, nós teremos muitos pacientes hoje, idosos, que estão procurando a harmonização orofacial, justamente por essa perda de elasticidade da pele, essas mudanças que ocorrem fisiológicas, e hoje nós temos essa mudança, né, no perfil de pacientes que procuram a clínica também para fazer harmonização orofacial. Então aqui eu mostro para vocês, ó, o Tom Cruise, que ele tem já 62 anos, William Bonner, a Xuxa, Pamela Anderson, que é essa loira aqui, é uma representação, um sex symbol dos anos 80, então ela tá super jovem, ela tá com esse aspecto super jovial, justamente por conta dos procedimentos de harmonização. O Johnny Depp, que se eu não me engano tem 61 anos, a Lilian Cabral, a Andréia Beltrão, todos esses pacientes que provavelmente fazem harmonização orofacial. Então, o conhecimento da mudança fisiológica da pele e dos tecidos é importante aí para quem quer seguir essa área. Na composição corporal, então aqui segue um gráfico, olha só. Paciente de 25 anos, 15% da sua composição corporal é gordura, 17% é tecido, 6% ossos. Quando a gente compara aqui com o paciente de 75 anos, nós conseguimos perceber que 30% é gordura, 12% tecido e 5% ossos. Então tem um aumento de gordura e uma diminuição da massa muscular. Isso é importante na nossa área, como nós veremos também nas próximas aulas, porque alguns fármacos eles têm uma afinidade por gordura. Eles são lipofílicos e eles se acumulam nesses reservatórios de gordura. Então a gente precisa ficar atento justamente para a utilização desses fármacos em pacientes idosos. Dentro também do processo de envelhecimento, nós temos o rim. O rim, ele faz parte da farmacocinética, ou seja, os fármacos e medicamentos que nós iremos utilizar na nossa prática clínica, eles serão excretados em sua maioria pelo rim. E o rim, ele tem a função de filtrar. E a capacidade de filtração do rim, de filtração glomerular, ela cai em 50% após os 60. Diminuição, nós temos uma diminuição na velocidade de eliminação dos medicamentos. Então, os medicamentos, eles ficam mais tempo disponível no organismo. Então, após os 30 anos, começa um declínio no peso dos rins. E a filtração, ela vai cair cerca de 31% dos 20 aos 80 anos. Então, realmente, a dosagem e o ajuste de medicação é importante, tanto pelo fígado, como nós vimos, que vai ter essa diminuição da metabolização por conta da diminuição do fluxo sanguíneo, quanto pelo rim, que também vai ter essa diminuição. Dentro do processo de envelhecimento, a próstata também é alterada. Alguns de vocês já devem conhecer algum pai ou algum colega ou alguém que já comentou que está com um aumento no tamanho da próstata. Então, depois dos 50 anos, há um aumento no tamanho da próstata. Então, aqui a próstata normal, então tá aqui perto do canal da uretra. E aí, após os 50 anos, ela tem esse aumento que pode fechar, né, que pode comprimir essa luz, esse canal da uretra. E aí a bexiga não consegue fazer a eliminação da urina, então o paciente tem dificuldade de micção. E aí, por vezes, ele vai fazer o uso de um comprimido até o fim da vida para que essa próstata ela diminua de tamanho.
Sempre recomendar para o paciente idoso, acima de 50 anos, de 60 anos, a realizar o exame de próstata com o urologista. Isso ainda é um grande tabu, porque muitos pacientes idosos, eles têm vergonha, homens, né, têm vergonha de falar sobre esse assunto, ainda é um grande tabu na sociedade, mas é a principal meio de prevenção e de identificação do câncer de próstata nos estágios iniciais. E como profissional da saúde, a gente precisa promover essa orientação para o nosso. Os pulmões, eles vão ter menor força muscular e menor articulação das costelas, então acaba por reduzir essa expansão do tórax e a respiratória. Então, olha só, quando a gente inala o ar, na inspiração, o nosso diafragma, ele se contrai. Então, aqui nós temos o músculo intercostal e nós temos o diafragma. E ele faz uma contração para que haja a entrada do ar. Já quando a gente expira, ou seja, a gente solta o ar, há um relaxamento dessa musculatura. Como essa musculatura ela vai estar afetada pelo envelhecimento, esse processo de contração e relaxamento ele não vai ser adequado. Então, isso diminui a capacidade. Então, aqui é um gráfico da capacidade pulmonar. Quando a gente olha aqui entre 20 e 29 anos, atletas têm quase 70% da inalação de O2, tá vendo? Por minuto. E quando a gente olha em relação aos pacientes ali entre 60 e 70 anos, a queda é quase de 40%. E aí piora, né, quando o paciente é sedentário, né? Então, quando a gente olha aqui, realmente tem uma queda grande. Para pacientes atletas e ativos, a queda não é tão grande, mas para o paciente sedentário, para o idoso sedentário, acaba sendo uma queda muito grande. Os músculos, então, a força muscular, ela vai diminuir em 40% após os 80 anos, quando a gente compara com os 30 anos. E aí, é necessário que esse idoso, ele realize atividade física, principalmente a musculação, justamente por conta dessa perda dessa massa muscular. Nós, da odontologia, nós vamos trabalhar com alguns músculos mímicos da face, músculos da mastigação, que também terão uma perda da sua massa muscular. Então, para a nossa área, é muito indispensável saber sobre essa informação em relação ao paciente idoso. Lembrando que, para o paciente idoso realizar qualquer tipo de exercício físico, ele precisa ter orientação do médico ou do educador físico, para que ele seja liberado. Dentro do sistema cardiovascular, a elasticidade das artérias e veias acaba diminuindo com a idade, e isso pode causar uma hipertensão arterial. Aqui nós temos uma lâmina histológica de uma artéria normal. Quando nós aproximamos aqui nessa parede, nós vemos várias fibras reticulares e fibras elásticas e uma camada muscular. Então, nós temos o epitélio, que reveste o lúmen, nós temos a túnica íntima e nós temos a túnica aqui elástica e a camada muscular. Quando nós aproximamos, nós vemos aqui as fibras elásticas e a camada muscular lisa. O que acontece na hipertensão arterial, se a gente olhar essa imagem? A primeira imagem é um vaso sanguíneo saudável. Então, as paredes dos vasos, elas são estreitas e permitem que o sangue circule normalmente. Quando nós estamos falando de uma hipertensão arterial, essa parede ela se torna rígida ou estreita, e isso não permite com que o sangue passe na velocidade que ele estava passando. E aí isso aumenta a pressão arterial. Então pensem num canudo rígido que vai passar uma quantidade grande de sangue, de líquido. E esse canudo ele não consegue se expandir, porque a parede já não é mais elástica. Isso faz com que ele cause muita pressão na parede quando passe esse líquido em alta velocidade.
Qual que é o grande problema da hipertensão? O paciente ele vai fazer um tratamento ótimo da hipertensão com uso de vários medicamentos, antidiuréticos, antihipertensivos, e esses medicamentos apresentam efeitos colaterais. Então, temos que tomar cuidado com essas interações medicamentosas. De acordo com o autor no qual me baseei para realizar essa aula, 139 e 83 miligramas de mercúrio é a pressão adequada. E 180 vezes 100 é uma pressão miligramas de mercúrio, é uma pressão que nós não devemos tratar o paciente sem o aval prévio do médico. Então, precisa conversar ali, aquele atendimento interdisciplinar e multidisciplinar que nós já conversamos. Aqui para vocês entenderem, pensem que nosso vaso sanguíneo é como se fosse uma mangueira. Então, uma mangueira com uma pressão normal está saindo água exatamente assim, igual essa imagem. E a água, ela faz uma pressão contra as paredes da mangueira, mas não é uma pressão excessiva, porque a água consegue a sua passagem. Uma obstrução, a água, ela vai sair exatamente igual a essa imagem da mangueira, com uma alta pressão. Então, pensem que isso está acontecendo dentro do vaso sanguíneo. Então, essa água ela vai atingir uma alta pressão contra as paredes das artérias, contra a parede das artérias. Bom, ainda dentro do sistema cardiovascular, o batimento cardíaco ele diminui de intensidade, bombeando menos sangue. Isso pode ser mudado com a prática de exercício físico. Então, o batimento cardíaco ele pode subir de intensidade quando o idoso de exercício físico. Qualquer tipo de exercício físico, academia, aula de dança, corrida, bicicleta, qualquer coisa nesse sentido. Dentro do sistema cardiovascular, nós temos a arteriosclerose. O que é a arteriosclerose? É quando as artérias elas sofrem uma obstrução. Então, durante a nossa vida, nós vamos fazendo a ingestão de colesterol por meio dos alimentos. E esse colesterol, além dele ser armazenado dentro das nossas células lipídicas, do tecido gorduroso, ele também é acumulado dentro da nossa circulação, dentro das nossas artérias. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver a parede da artéria com a presença das células sanguíneas no seu interior e colado aqui na parede, bem aderido à parede, nós temos o tecido adiposo, ok? Então, nós temos gordura, nós temos a presença aqui de colesterol. E por isso que o autor, o autor que eu me baseei, o Tonielo Neto, ele relata que a prevenção deve começar desde a juventude, porque esse acúmulo do colesterol dentro das artérias começa por toda a vida, desde a nossa infância. Então, é necessário fazer essa medida preventiva na nossa alimentação para que não haja o acúmulo dessa gordura. Então, olha só, aqui é eu acabei de relatar para vocês, que era a imagem da parede do vaso contendo colesterol. E aí isso aumenta a chance do infarto agudo do miocárdio, porque essa parede ela pode causar uma obstrução total da circulação, certo? Bom, o sistema gastrointestinal, ele também sofre alterações com o envelhecimento, como a atrofia da mucosa. Essa mucosa do intestino e do estômago, ela permite a absorção de nutrientes e também é responsável pela produção de uma quantidade de enzimas que participam do processo digestivo. Quando nós temos uma menor quantidade de ácido gástrico sendo produzido, nós temos uma menor taxa também de digestão nesse idoso. Além disso, a mobilidade intestinal, aquelas microvilosidades intestinal, elas estão atrofiadas. Então, a evacuação desse idoso, ela vai ser prejudicada. Quase 90% dos idosos relatam
sofrerem de constipação intestinal, justamente por não conseguirem evacuar. E qual seria a solução no caso? Seria realmente um ajuste da dieta nutricional. Então, tanto com o geriatra ou clínico geral, tanto com a nutricionista para ajuste aí. Então, aqui para que vocês percebam, essa primeira foto é um corte histológico de uma mucosa intestinal jovem, onde nós vemos, ó, o lúmen, certo, do intestino, nós vemos essas microvilosidades. E essa é a foto das microvilosidades com uma aproximação, uma imagem mais próxima. Então, nós vemos realmente que nessas regiões aqui, que parecem um dedo, né, parece uma luva, essas regiões aqui entre as microvilosidades, nós temos a entrada de nutrientes aqui para troca de nutrientes, para absorção de nutrientes. Já essa imagem do lado é uma mucosa intestinal atrófica. Então, essa região aqui, que nós vemos a microvilosidade, ela está infestada por infiltrado inflamatório crônico, então tá com inflamação, provavelmente esse paciente ele tinha alguma inflamação intestinal, e aqui nós vemos, ó, que não tem aqueles dedos, né? Tá muito próximo e aqui tá cheio de célula, que não permite a passagem, então, dessa absorção desses nutrientes. A audição, ela também é afetada. Isso diminui a capacidade de ouvir sons agudos. Então, durante uma conversa, por vezes, esse paciente ele pode ter uma diminuição na compreensão da fala. Nós já conversamos isso na aula anterior, falando sobre o treinamento da equipe, justamente porque muitos idosos vão apresentar essa deficiência auditiva, essa diminuição, né, da capacidade auditiva, mas existem pacientes que não vão ter essa diminuição. E aí, muitas vezes, eles podem achar que essa equipe, né, que é a pessoa secretária ou quem está atendendo, está falando muito alto, está se exaltando com ele. Então, tem que tomar esse cuidado. Essa perda da audição geralmente está associada à degeneração celular do sistema auditivo. Então, são as células que compõem o sistema auditivo que começam a sofrer essa degeneração. Então, nós já conhecemos, né, às vezes até convivemos com pessoas que têm essa redução na capacidade de focar em objetos próximos. Então, algum pai, alguma mãe, um avô, uma avó, que a gente vai ajudar, né, a gente vai fazer uma ajuda ali de algum texto ou no celular e que ele não consegue enxergar. Isso é chamado de presbiota, essa dificuldade de focar em objetos próximos. Estima-se que 92% da população acima de 75 anos vai sofrer de presbiota. De óculos, tá? Então aqui eu coloquei para vocês, olha só, o celular do idoso sendo vendido no Magazine Luiza. Então o celular, ó, tá com o nome de celular do idoso, justamente porque ele tem esses ícones bem grandes, tá? Então os ícones são bem grandes para que justamente ele consiga enxergar, mesmo se ele estiver sem óculos, por vezes ele vai conseguir enxergar, porque o ícone é muito grande, tá certo? Problemas de visão que podem acometer esse paciente é o glaucoma, que é o aumento na pressão interna do globo ocular, e a catarata, que é uma alteração nas proteínas do cristalino, mudando a sua transparência. Então aqui a gente consegue ver, ó, uma íris normal, aqui com o glaucoma e com a catarata. Com a catarata. Então a gente consegue perceber que aqui na catarata o paciente ele geralmente relata que tem um embaçamento na visão, que ele parece que tem realmente uma membrana por cima. E é porque o cristalino do olho ele tá perdendo a sua transparência. O olfato, então, existe uma queda gradual na capacidade de detectar odores. Isso acontece tanto pela degeneração das células olfativas do nariz ou por mudanças no centro de controle cerebral do olfato lá no encéfalo. Então, pode ser a interpretação
quanto as células da narina, que podem estar alteradas. Qual que é o grande problema disso? É que geralmente, se esses pacientes eles têm uma certa independência, uma certa autonomia, eles não conseguem perceber quando o alimento está estragado. E como eu mostrei, o sistema gastrointestinal ele tem uma deficiência, e aí quando ele faz a ingestão desses alimentos, por vezes ele vai ter uma intoxicação alimentar. O paladar ele diminui também a capacidade de detectar os 4 sabores, que é salgado, doce, ácido e amargo. Então, ele realmente não consegue sentir, detectar esses sabores. E isso acontece por conta desses botões. Então, aqui é um corte histológico da língua, a gente vê a camada muscular bem aqui ao centro, certo? E aqui em cima é o epitélio do dorso da língua, onde nós vemos as papilas e os botões gustativos. Então, essas mudanças nos botões gustativos da língua é que vão proporcionar essa diminuição, certo? Que vão ocasionar essa diminuição na capacidade gustativa. Alguns autores relatam que isso pode também estar associado à degeneração das células olfativas do nariz, porque a gente sabe que existe uma boa comunicação entre a boca e a. Outro dilema é que esse paciente ele não vai sentir gosto. E por vezes ele acaba colocando muito sal. E o sal faz com que haja um aumento na pressão arterial. Então tem que tomar esse cuidado e orientar sempre o paciente a fazer ingestão de pouco sal, de dosar ali a quantidade de sal na comida, não pela gustação, mas pela quantidade ali na colher. A saliva, ela tem uma diminuição no seu fluxo salivar. Essa diminuição no fluxo salivar, ela vai interferir na sensação de boca seca. Então, essa sensação de boca seca recebe o nome de xerostomia. Então, a xerostomia ela é causada pela diminuição do fluxo salivar. O que acontece? A saliva ela participa da umectação do bolo alimentar e também no grau de adaptação das próteses parciais removíveis extensas, aquelas que não têm suporte no dente, e próteses totais. Sem falar na parte da função tampão da saliva, que nós vamos falar mais para frente na aula de cárie. Com essa falta, né, com essa diminuição da saliva, o que acontece? O paciente ele vai ter dificuldade para mastigar. Geralmente, esse alimento ele vai entrar muito grande. Corre o risco dele sofrer uma constrição aqui do canal, e aí ele pode engasgar, então esse paciente começa a ter muito engasgo, ou ele também ter dificuldade para processar o alimento, porque ele tem uma diminuição do suco gástrico e da microvilosidade intestinal. Então, junta o problema no sistema gastrointestinal com a diminuição da saliva para formar o bolo alimentar. Então, aqui é um episódio, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, é um deputado, se eu não me engano, ou é um senador, chamado Hélio, e ele estava falando na Câmara e pulou, a prótese dele pulou, tá? Então, porque a saliva, ela faz justamente essa função de adesão e coesão da prótese. Então, quando a gente olha aqui, ó, ela forma essa película, certo? Então, muitos pacientes idosos, eles relatam, eu uso todo dia o Corega. Sem o Corega, minha prótese cai. Por vezes, a prótese em si, ela tá boa. O problema é a retenção, se o paciente tem pouca saliva, se ele tem uma diminuição intensa do fluxo salivar. Por isso que na nossa anamnese, nós temos que fazer a dosagem do fluxo salivar do paciente idoso, para que a gente consiga verificar se ele está tendo uma diminuição na quantidade de saliva, porque senão as nossas próteses, provavelmente, elas na reabilitação oral, elas não vão ter uma boa adesão e coesão. Sistema reprodutivo. Então, o sistema reprodutivo dos homens, quando eles são saudáveis, eles mantêm o seu sistema reprodutivo até o fim da vida. Após os 50 anos, pode ter uma diminuição no nível de testosterona, que é muito simples, né? Onde ele faz a reposição hormonal. Já as mulheres, elas têm essa perda da capacidade reprodutiva. Então, quando ela atinge a menopausa, diminui muito, né, ou quase anula a chance da mulher engravidar.
Aos 65 anos, o útero ele tem o peso diminuído em 50% comparado aos 30 anos. Também as secreções vaginais diminuem, então dentro do campo da medicina há um aumento de doenças infecto-contagiosas, certo? Como, por exemplo, a candidíase. E as mamas se tornam flácidas e menores. Uma notícia, olha só. O indiano é o pai mais velho do mundo. Esse indiano ele teve um filho, e se eu não me engano, em 2022. E em 2010 ele já teve outro, que ele já era bem mais velho. Então, assim, aqui é só para vocês verem a reportagem mesmo. Então, esse indiano ele teve um filho aí com 96 anos. E se a gente olhar, a esposa dele é bem jovem, né? Então, realmente, essa capacidade da vida. Sistema urinário, continência urinária. Então, é a incapacidade de segurar, né, o xixi, a urina, de conseguir não fazer a urina, né, sem a vontade, sem a abertura ali dos esfíncteres. O que acontece sem incontinência urinária? Ela comete de 25 a 50% dos pacientes idosos e geralmente são as mulheres, seja por motivos musculares ou neurológicos, certo? Os musculares, existe hoje um tipo de fisioterapia que é chamado de fisioterapia pélvica, onde é utilizado instrumentos para o fortalecimento da musculatura pélvica. Então, da musculatura do canal urinário, da musculatura ali da uretra. Então, é feito vários exercícios para o fortalecimento, justamente para ajudar a mulher nessa parte. A parte do sistema urinário, o que acontece é que muitas mulheres, por terem incontinência, elas acabam não tendo um bom convívio em comunidade. Então, elas deixam de fazer atividades sociais, de sair com as amigas, com os familiares, porque elas têm vergonha do fato de escapar a urina. Então, é sempre indicativo, se caso o paciente relatar para você na anamnese, indicativo de mostrar para ele que existem alguns tipos de terapia, como a fisioterapia pélvica. As unhas. Aos 90 anos, tem um retardo de 50% no crescimento das unhas. Então, as unhas, elas ficam rachadas, com sulcos, fissuras, às vezes mudam de cor, ficam amareladas, esbranquiçadas. Os cabelos, eles diminuem no couro cabeludo, mas orelha, sobrancelha e nariz começam a crescer pelos, certo? Então, há uma diminuição de pelos por todo o corpo. Então, se vocês olharem um paciente idoso no antebraço, quase já não tem mais pelo, muitos deles não têm, né, ali acima de 75 anos. E quando a gente olha, por exemplo, a sobrancelha ela é bem volumosa. Perda de melanina, então ali na camada basal do epitélio, como eu mostrei para vocês, onde estão acontecendo as mitoses, nós temos uma célula chamada melanócito. E essa célula ela vai dar cor, né? Cor acastanhada. E no caso ali, para o paciente idoso, começa a ter essa perda da produção de melanina. Então o cabelo começa a ficar branco, né? Isso é causado por genética, certo? Então é por meio de genes. Então não é todo mundo que vai ter essa quantidade de cabelo branco, mas a maioria vai apresentar um fio ou outro ali branco. E os homens, a queda capilar. A queda capilar nem sempre está associada à idade, certo? Ela pode estar associada à parte genética e acontecer em pacientes jovens. Mas para pacientes idosos começa a ter uma quantidade maior, numerosa, de homens com o tamanho do tórax. Então tem um aumento no diâmetro do tórax com a idade, e aí nós temos mudanças na coluna vertebral. Então, isso contribui para também uma alteração na altura. Então, o paciente idoso, ele tem uma redução no comprimento, então aos 60 anos estima-se que a mulher vai perder mais ou menos 5 centímetros de altura e o homem 2,5. Isso, com o passar da idade, vai aumentando. Por que acontece isso? Porque existe uma distância intervertebral da coluna cervical. E aí começa a ter essa curvatura da coluna chamada difose, certo? Então, essa difose, ela começa a acontecer e aí há essa... Gente, essa foi a nossa segunda aula. O livro que eu me baseei são esses dois livros, principalmente
o do Rui Fonseca Brunetti, que é esse primeiro livro de odontogeriatria, mas também o livro do Leonardo Marchini, Odontogeriatria, uma visão gerontológica. A frase de hoje: nunca entregar os pontos ou desejar morrer é a condição básica para a longevidade. Encontrar a beleza em cada dia que nasce, manter-se útil e inserido no meio social é a garantia de uma vida plena na terceira idade. E é isso, nos vemos na próxima aula.